Ideologia fora da sala de aula. Câmara Municipal de Taubaté debate projeto de escola sem partido. Infelizmente, hoje no país, muitos professores acabam se aproveitando da posição de docente para poder impor as suas ideias, sejam socialistas ou sejam conservadores, aos alunos, quando na verdade isso deveria ser algo tratado em casa, né? O professor não pode ficar com medo de trabalhar pensando, será que eu vou desrespeitar o valor moral dessa família e aí eu posso ter um problema, eu posso ser processado. Jovens nas urnas. Justiça Eleitoral promove semana para estimular a participação de menores de 18 anos nas eleições do ano que vem. Pretendo tirar o título de eleitor ainda esse ano para ter um pouco mais de tempo assim, para poder ter uma base formada sobre a política, saber sobre os lados assim, e poder votar consciente quando eu for votar real. De braços abertos, campanhas buscam incentivar a doação de sangue. Hemonúcleo de Taubaté trabalha com estoque baixo em época em que a demanda aumenta. Todo mundo pensa que doar sangue dói, vai furar, mas eu não senti nada disso. Para mim é muito gratificante. A primeira vez que eu estou doando, eu pretendo voltar bastante vezes aqui. É a primeira de muitas, então? Com certeza. Em busca do sonho dos estudos, FATEC abre inscrições para o vestibular e proporciona o acesso de graça ao ensino superior. Em busca do sonho da dança, meninas da ginástica rítmica de São José dos Campos pensam em participar de competições internacionais, mas a equipe ainda enfrenta problemas com a falta de patrocínio. É uma emoção muito grande poder fazer parte dessa vitória para São José e fazer parte dessa equipe maravilhosa. Essas e outras notícias a partir de agora. No ar, o Band Cidade, segunda edição. Boa noite para você. Olá, muito boa noite. Um debate toma conta do ensino nacional, em época em que os brasileiros possuem maior interesse por política, né? Já que atravessamos aí uma grande crise com denúncias, prisões de diversos parlamentares, a preocupação com o que é ensinado nas escolas vem à tona. O projeto Escola Sem Partido define algumas regras para o professor dentro da sala de aula. O objetivo é de que debates ideológicos e partidários fossem feitos de maneira equilibrada e não tendenciosa. O assunto é polêmico e vem sendo debatido em diversas câmaras municipais e também em Taubaté. Uma educação livre de doutrinas políticas que não influencie a formação dos alunos. É o que prevê o movimento Escola Sem Partido, que tem dividido opiniões em todo o país. O tema chegou a Taubaté e está em discussão na Câmara Municipal. O projeto do vereador Noilton Ramos, do PPS, impõe deveres ao professor, que fica impedido de promover interesses, opiniões ou preferências ideológicas, religiosas, morais, políticas e partidárias durante as aulas. A proposta proíbe constranger ou prejudicar o aluno que pense diferente do professor, bem como favorecer aquele que tenha as mesmas convicções. Também é vedada a propaganda político-partidária e a incitação dos alunos a participar de atos públicos, passeatas e manifestações. Questões políticas, sociais e econômicas deverão ser debatidas de forma justa, com profundidade e seriedade. O direito dos pais de educar os filhos de acordo com as próprias convicções também deverá ser respeitado. O Movimento Brasil Livre iniciou o debate em todo o Brasil e defende a fixação das regras nas salas de aula, que, segundo o MBL, são usadas para imposição de ideias. Infelizmente, hoje no país, muitos professores acabam se aproveitando da posição de docente para poder impor as suas ideias, sejam socialistas ou sejam conservadores, aos alunos, quando na verdade isso deveria ser algo tratado em casa, né? O aluno tem o direito, o professor tem o direito de realizar o debate em sala de aula, mas isso nós acreditamos que deve ser, no fundo, o produto final deve ser um estrito dever dos pais. Educadores também se mobilizaram e criaram um grupo contrário ao projeto que, para eles, vai amordaçar o professor. O professor não pode ficar com medo de trabalhar pensando, será que eu vou desrespeitar o valor moral dessa família e aí eu posso ter um problema, eu posso ser processado, né?
Então é muito complicado isso, né? Na prática é impossível de viabilizar essa proposta, porque como é que você trabalha atendendo a valores morais específicos das famílias? A gente precisa entender a escola como um espaço de formação social que funcione a partir de princípios que sejam válidos socialmente, né? O ministro do STF, Luiz Barroso, e o Conselho Nacional dos Direitos Humanos já deram pareceres negativos à proposta. Aqui na Câmara de Taubaté, as comissões de Constituição e Justiça e de Educação seguiram a mesma linha e também consideraram o texto inconstitucional. Mesmo assim, no dia 27 de outubro, foi realizada uma audiência pública para a apresentação do projeto, que chegou inclusive a entrar na pauta da sessão desta segunda-feira, mas a votação acabou adiada para o dia 13 de novembro. Quem é contra, geralmente adota uma ideia para si de que aquele projeto está determinando que o professor seja daquele jeito, que o professor não fale, que seja uma mordaça, quando na verdade não. É um simples cartaz que sugere, né, os direitos e os deveres, que não deve ser feita a doutrinação, que não deve ser usado o ambiente de sala de aula para poder ensinar as crianças, os jovens, o que é certo, o que é errado ideologicamente falando. Esse projeto está sendo proposto em prefeituras, em câmaras do Brasil inteiro. Já teve muitos pareceres desfavoráveis e já foi barrado em várias prefeituras exatamente porque é uma proposta inconstitucional. Quem tem competência para legislar sobre esse tipo de questão é a União, né, é o governo federal. Então, isso é muito preocupante no sentido de mostrar para a gente como é que os nossos representantes na Câmara entendem o papel deles, né? E os maiores interessados? O que pensam sobre o projeto Escola Sem Partido? Todos nós temos a capacidade de discernir o que eles falam do que você acha certo. E o que eles falam é só mostrar os pontos de vista. Que a sociedade ela é divergente, no convívio social a gente interage com pessoas com opiniões diversas, então eu acho que a função da escola é apresentar o leque que é o que a gente vai encarar na sociedade. O posicionamento dos professores que são claros, tanto para a direita quanto para a esquerda. Os professores têm uma posição que a gente percebe, lógico, porque a gente não é idiota, mas que a gente consegue filtrar isso de uma forma muito clara. Olha, independentemente aí das opiniões partidárias, né, que esse assunto realmente alimenta, são inúmeros os casos espalhados por todo o país, em diferentes estágios do sistema de ensino, em que a sala de aula é usada, sim, por muitos professores como terreno fértil para lançar sementes ideológicas. Maturidade não é negar que o fato existe, é enxergá-lo de fato e buscar soluções com equilíbrio. Para incentivar a participação nas eleições do ano que vem, a Justiça Eleitoral promove a Semana do Jovem Eleitor, voltada para pessoas de 16 e 17 anos, quando o voto ainda não é obrigatório. Até sexta-feira, os cartórios da região vão dar prioridade para atender os jovens eleitores com a emissão do título de eleitor imediata. No Brasil, a cada 5 pessoas entre 16 e 17 anos, apenas uma já tem o título de eleitor. E o estímulo para ir às urnas e cumprir desde cedo o papel de cidadão muitas vezes está na escola. Eles são jovens e ainda não têm a obrigação de votar, mas mesmo assim não abrem mão de participar da vida política e da decisão dos rumos do nosso país. Nesta escola, em Taubaté, uma vez por mês os estudantes se reúnem em grupos para conversar sobre temas que dificilmente são abordados em sala de aula. Os debates sempre são mediados por um professor e uma lição importante eles já aprenderam. Os jovens podem contribuir e muito com o Brasil. Eles conhecem a importância de ter o título de eleitor, mesmo na idade quando o voto ainda é facultativo. A Natália tem 17 anos e fez já o título dela para participar das eleições do ano que vem. Eu tenho 1 ano, 2 anos mais ou menos para pensar e refletir, como também a gente vai aprendendo, né, na escola e tudo mais. Para pensar e não ser um voto qualquer, eu ter conhecimento. A gente precisa de informação para a gente criar a nossa própria opinião. Não tem como, a gente precisa de várias opiniões para a gente saber o que a gente quer. Então eu acho bom sim. Já o Vitor, que completou 16 anos em setembro, ainda não fez o dele. Mas o título de eleitor está entre as prioridades para garantir a participação nas eleições presidenciais. Pretendo tirar o título de eleitor ainda esse ano para ter um pouco mais de tempo assim, para poder ter uma base formada sobre a política, saber sobre os lados assim,
e poder votar consciente quando eu for votar real. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, pessoas que têm entre 16 e 17 anos representam pouco menos de 1% do eleitorado brasileiro. Por isso, nesta semana, os atendimentos são prioridade para esta faixa etária. O objetivo é aumentar a participação dos jovens na vida política do país. Excepcionalmente, os cartórios eleitorais não estão atendendo com agenda, ou seja, com um atendimento previamente marcado. Por quê? Porque se pretende priorizar o atendimento para esses jovens. Qualquer jovem de 16 ou 17 anos que já pode tirar seu título, que se dirija a um dos cartórios eleitorais, vai ser atendido prontamente e vai sair do cartório com o seu título. É uma maneira de estimular o jovem a vir, é um atrativo que a gente faz. Por que para ele? Porque o voto para o jovem não é obrigatório. É um direito, ele pode fazer, mas não é obrigado a fazer. Mas vai se tornar obrigatório. Daqui 1 ou 2 anos ele vai passar a ser obrigatório. Então, uma forma de chamá-lo desde já, para conscientizá-lo da importância do exercício do voto, da sua participação civil na vida política, de escolher seus governantes, seus legisladores, de sua cidade, do seu país, do seu estado, etc. É só trazer RG, certidão de nascimento, carteira de trabalho ou passaporte e um comprovante de residência recente que o título sai na hora. Em Taubaté, dos mais de 220 mil eleitores, 2.227 são menores de 18 anos. Para os maiores de idade, os atendimentos continuam por agendamentos no site do Tribunal Regional Eleitoral ou pessoalmente nos cartórios. Os atendimentos são do meio-dia às 6 da tarde. O prefeito de Lagoinha, Cláudio Henrique, e o vice, Diogo Carvalho, entraram ontem com recurso especial no Tribunal Regional Eleitoral, pedindo que seja adiado o julgamento do processo de cassação dos mandatos deles. Os dois foram condenados em primeira instância ao pagamento de multa por abuso do poder econômico. Mas, em junho, o tribunal avaliou que, pela gravidade da conduta, era preciso cassá-los também. De acordo com o TRE, quando eram candidatos, o prefeito e o vice promoveram jantares à população onde foram distribuídos materiais de campanha eleitoral, considerado crime eleitoral. Cláudio Henrique e Diogo Carvalho disseram que vão recorrer ao TSE e que o processo não interfere na gestão do município. Eles foram eleitos em 2016 com 40% dos votos. No próximo bloco, solidariedade em baixa. Hemonúcleo de Taubaté registra queda nas doações de sangue. O número de doadores caiu pela metade. No Brasil, a doação de sangue ainda não é um hábito. Só 2% da população tem esse gesto de generosidade com o próximo. Depois do intervalo, a gente vai mostrar, inclusive, um bom exemplo de um grupo de estudantes que saiu de Cachoeira Paulista com a missão de salvar vidas. A gente volta em instantes. Agora são 7 horas e quase 3 minutos.